Olá pessoal, eu sou o Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal Cláudio Nerdverso News. Quem não se lembra da revista Herói, que foi publicado pela editora Sampa e tinha até o selo da Acme, gente. E a primeira edição que trazia a capa do Seiya, né, do anime Os Cavaleiros do Zodíaco. Se lembra disso? Então confira comigo. Henshin! Oi, pessoal. Não é fácil produzir conteúdo, então eu tô pedindo uma colaboração com R$ 1 para estar produzindo mais conteúdo no meu canal. Eu agradeço a colaboração de vocês. Essa é a primeira edição que foi lançada em 94, ó. Em 95. Tem o Seiya na capa. É lógico, tem algumas falhas aqui, mas foi a pioneira, falando da cultura geek, falando dos Cavaleiros do Zodíaco. Aqui, ó, uns erros aqui que eles colocaram: Seiya lutando sem armadura, Seiya espírito inimigo, sendo que é o Ikki. Aqui dos produtos dos Cavaleiros do Zodíaco, que tava bombando. Alguns heróis japoneses, ó. Muito legal. Eu não vou mostrar tudo, porque senão o vídeo fica longo, fica ruim. Aqui tem essa do Yoga. Depois tem essa aqui do Superman. Tem essa aqui do Shiryu, ó. Fala da franquia Ultraman, Mortal Kombat. Olha, X-Men. Ikki. Na capa, né? Tem essa aqui do Shun, ó. Fala um pouco também do filme do Street Fighter. Athena. Ó, Seiya de novo na capa. Ó, essa aqui é uma edição especial falando só de super-heróis japoneses, ó. Ó, Robô Gigante. Franquia Kamen Rider. Falando de Patrulha Estelar. Power Ranger. E as séries originais, ó, que é a Zyuranger. E fala um pouco dos Super Sentai, né? Começando com Goranger. Muito legal. Tem essa aqui, ó, a número 11. Tem aqui falando do Batman. O Cavaleiro do Zodíaco é que mais destacava na revista Herói. Ó, falando também do Homem-Aranha. Cavaleiros, ó, falando do Spectroman. Ó, Street Fighter. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Cavaleiros do Zodíaco, ó, Cavaleiro de Ouro. Aqui a saga de Hades. A edição 19, ó, que traz Illion, Speed Racer. Aqui falando de Power Rangers, a edição número 20. Aqui, gente, tem essa daqui da saga de Hades, essa edição especial. Ó, Wolverine na capa, fala de Thundercat, Jaspion. Ó, essa aqui, gente. Essas edições especiais que foi lançado em vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco. Ó, falando Cybercop, Kamen Rider. Olha só. E na época foi difícil completar a coleção, né? Juntava o dinheiro para comprar essas edições aqui caprichada.
E embora dos erros, ó, uma matéria especial falando do Inspector. Thunderbird. E falava também não só das séries do momento, coisas do momento, mas também falava de desenho e séries antigas. Ó, o filme do Batman, do Val Kilmer. Olha, até mostrava as edições para quem perdeu entrar em contato com eles, ó. Ó, o filme do Gasparzinho, uma matéria do Jiraya. Cavaleiro do filme. Pocahontas na capa, ó, Banana Split, Soul Brain. Olha, tinha até a propaganda dos brinquedos, ó. Na época não pensava em colecionar bonecos com figures. Google Five. E essa aqui, ó, com yoga na capa, bem interessante. E logo tem essa aqui, ó, com Robin na capa do Chris O'Donnell. Mais Cavaleiro, Menino Maluquinho, Gamera, Jetson. Ó, Kamen Rider RX na capa, ó. E tinha séries bacanas que passavam nos anos 90, viu, gente? Como essa aqui, ó, Missão Alien. Ó, essa aqui, ó, com Ceia. Ó, falando do Ultraman. Aqui o Inspector, Charivan, os Cavaleiros de Ouro. Ó, essa com o Juiz na capa, o Juiz Dredd, que teve o filme do Sylvester Stallone, que não foi muito fiel. Ó, falando de Terra de Gigantes, os episódios de Inspector. Ó, Power Ranger na capa, que também tava bombando. Ó, a edição 50. Olha só, Mortal Kombat. Sandman, Rocket, Ultraman. Olha só a linha de brinquedo do RX, ó. Kaku Ranger. Ó, Dragon Ball. Superman, Batman. Ó, Street Fighter. Via Trupa. Eu tinha um pôster dos Power Rangers e passei pra frente. Que veio junto com a revista Herói. Ó, Dick Tracy. Esses são os formatos pequenos. Olha só, gente, tem essa edição de colecionador que foi lançado, ó, falando da biografia de cada artista, ó, do Schwarzenegger. Esse eu mostro, ó, Bruce Lee, Bruce Willis, Charles Bronson, Chow Yun-fat, Christian Slater, Christopher Lambert, Denzel Washington, Dolph Lundgren, Clint Eastwood, Chuck Norris,
É bem legal que tá falando dos atores de filme de ação, ó. Keanu Reeves, John Travolta, ó, Michael Dudikoff, Patrick Stewart, Nicolas Cage. Essa aqui é especial da Herói que eu peguei. Essa aqui, ó, falando dos Cavaleiros do Zodíaco também, edição especial, ó. Esse, na verdade, tá falando da lista de episódios. É longo, ó. Tem Ultraman, Guerreiras Mágicas de Heart, ó, Kamen Rider. Top, gente. Essas aqui são top. São as edições especiais da Herói. Virando minhas coisas, encontrei, ó. Saindo do formatinho, vai pro formato grande, que é a Herói Code, né? Que vem a Dani Scully na capa. Aí vem as Super Gatas, ó. Falando do reboot. Vamos ver se eu... Olha só. Dá uma olhada, gente. A matéria bem caprichada da Gillian Anderson, a Dani Scully. Que na época ela tava com seus 27 anos. Bem legal. Aí, ó, falando do reboot. Passava no SBT, depois foi pra Manchete. Vamos ver outra aqui. Vamos, né? Ó, Sailor Moon. Essa aqui é qual? Ó, falando da programação de 97. Ó, tem até Ultra Seven. Cara, como caprichava nessas matérias. Ó, Star Wars. Se eu não me engano, veio até um álbum. Veio até umas figurinhas do Star Wars. Dragon Ball. Aí a Herói passou a ser edição grande, ó. Arquivo X. Deixou de falar dos Cavaleiros do Zodíaco, que acabou, né? Toda a saga. Então, começou a vir falar de outras coisas. Spawn. Batman e Robin. Que tem o Schwarzenegger. Yu Yu Hakusho. Hércules e Xena. Arquivo X bombava. A Gillian Anderson. Jurassic Park. Hércules. Vamos ver aqui, ó. Aqui falando Jornada nas Estrelas, Johnny Quest. Essa fase dos anos 90 eu não gostei. Prefiro o clássico. Aqui falando do Hércules. Não daquele adolescente. Ó, minha carta foi publicada, ó, que até pedi para falar sobre o Hércules, só que escreveram meu sobrenome errado. É Cláudio Gonçalves e não Gonçalves. Olha só. Batman.
Arquivo X, ó. Hércules. Aí já começou a vir formato, mas a qualidade continuava. Ó, Speed Racer, Asterix, Spawn. Yu Yu Hakusho. Fugitivo. O que mais falava era Arquivo X, hein? Que era a moda. Ó, tem até as edições Hitman, Starman, que eu já tenho. Essas edições aí, muito legal, ó. Wolverine. Yu Yu Hakusho. Hércules e Xena. Também bombava na SBT, eu lembro quando passava. Yu Yu Hakusho. Essa aqui é a edição caprichada. Edição especial, 48 páginas. Edição 98. Ó, Johnny Quest. Os Três Mosqueteiros com o Leonardo DiCaprio na capa. Superman. Arquivo X. Essa foi a última edição que foi lançada, ó. Que tem uma turma, né, na série Os Vingadores. Série não, filme baseado na série. Que não tem nada a ver com os heróis da Marvel, e sim um grupo de espiões. Aí a Herói depois ficou um bom tempo sem aparecer nas bancas. Aí veio a Herói 2000. Só que eu vou ser franco, né? Não tava mais com a mesma qualidade, apesar que vem, ó, falando da tiazinha. A Herói, essa Herói aqui, eu tava comprando, mas eu vou ser sincero, essa aqui eu não gostei porque só ficava só com coisas do momento daquela época, que antes falava um pouco de tudo, falava de filmes, séries, desenhos antigos, e essa não, só ficava mais com coisas atuais, né? Com coisas do momento, falando de Pokémon, Dragon Ball, como podem ver aqui, né? Então essa Herói 2000, olha, meu, eu não gostei. Eu tava comprando, ó. Mas só que não era a mesma qualidade, ó. Ó, falando do Samurai X. Tá vendo só? Eu não tô mostrando o conteúdo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, Digimon, Sailor Moon, ó, Sailor Moon, tem Shimuyo. Na época esses animes passavam na Band. Tem Shimuyo, El Hazard, Sailor Moon passava na Record, Cavaleiros que tava bombando, Dragon Ball. E nessa época foi lançada a concorrente da Herói, que era a Henshin. Aí o que eu fiz? Parei de comprar essa Herói e comecei a colecionar a Henshin. Mas eu guardo essas Heróis até hoje. Apesar da... Ó, essa aqui pelo menos, ó, a qualidade melhora um pouco, porque fala da volta dos anos 80, do Thundercat, né?
É isso. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê seu like e valeu!